Bom dia a todos os presentes. Quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui participando, de um tema tão que aflige, tantas mulheres e que realmente precisa ser discutido e tentar arrumar soluções que possa amenizar. Sou Cabo Magali, sou lotada na 97 CIPM Irará, mas eu trabalho aqui em Birimbau. Sou fotógrafa, sou licenciada em Geografia, porém não atuo em sala de aula. E hoje eu quero falar um pouco sobre a importância do Agosto Lilás. O Agosto Lilás, ele vem trazer essa conscientização e prevenção contra as mulheres vítimas de violência doméstica. É tão recorrente, você termina, às vezes, conhecendo alguém que vivencia ou que passa por uma situação dessa. Pode ser alguém da sua família, pode ser algum vizinho. E os dados são alarmantes. Os dados do Ministério da Saúde de 2024 diz que a cada 4 minutos uma mulher é vítima de violência. Então, se a gente for ver, enquanto a gente está aqui, muitas mulheres estão sofrendo violência. Pelo 180, que é o Disque Denúncia, a cada 6 minutos tem uma ocorrência denunciando essa violência. Antes, eu não vou exatamente tratar para vocês estatísticas, dados, mas eu vou trazer de uma forma geral sobre a violência que as mulheres sofrem e muitas vezes ela nem sabe que ela sofre violência. Porque geralmente a pessoa associa a violência à violência física, quando ela é agredida com murro, chutes, socos, mas existem 5 tipos de violência, que é a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A física já deixa bem claro que é quando você é agredida. E as outras, ela ocorre de uma forma tão sutil que às vezes ela vivencia isso e ela nem consegue se dar conta que ela está inserida nesse contexto de violência e que muitas vezes ela permanece por não se dar conta. A violência psicológica é justamente essa. Às vezes a mulher até tenta se sair do relacionamento, que não está se sentindo bem, mas ele chega para ela e começa a dizer que ela é feia, que ela é gorda, que ela não tem valor, que ela depende dele, que sem ela não é ninguém. E justamente por essa mulher estar frágil, sensível, não ter sua autoestima, não ter sua identidade restaurada, ela se permite permanecer nesse lugar. E ela acredita que todas essas vozes é verdade. A sexual, muitas vezes, ele obriga ela a ter relação com ele sem ela querer. Existem casos que ela é violentada mesmo, tem estupro. A patrimonial, quando ele às vezes destrói os bens dela, dinheiro, carro, casa, e ela se permite a viver essa situação. E a moral, quando ele difama, xinga e coloca ela numa condição que ela acaba acreditando. E como eu disse, eu não vou trazer dados de quantidade de mulheres que são vítimas, quantas mulheres sofreram feminicídio. Eu quero trazer mais uma análise, uma reflexão do geral de mulheres que sofrem violência e que não se dão conta que estão sofrendo violência. E eu vou trazer para vocês, de forma sucinta assim, a analogia do mito da caverna de Platão, que foi escrita há mais de 2000 anos, mas que, embora seja antiga, ela é muito contemporânea, porque quando você vai entender e fazer uma analogia com a realidade que a gente vive, ela é muito real. O mito da caverna de Platão, que está no livro A República, foi escrito em 385 a 380 a.C., e ele retrata o seguinte, um diálogo entre Sócrates, que pessoas, durante toda a sua infância,
viviam aprisionadas em uma caverna entre elas, estavam acorrentadas, e elas ficavam de frente para essa caverna, para a parede da caverna, e elas só conseguiam ver sombras. Elas não conseguiam ver nada além de sombras. O reflexo de luz que entrava por essa caverna, aparecia a sombra de tudo o que acontecia lá fora, e eles só viam as sombras. E por muito tempo, essas pessoas não acreditavam que existia nada lá fora, além de sombras. E se permitiam permanecer nesse lugar, e lá ficaram. Até que ele consegue se libertar e transcender desse lugar. E quando ele transcende desse lugar e chega lá fora, ele vê que existe um mundo, que existe uma outra realidade, que existe a luz de sol, que existem pessoas que sobem e descem, e que aquelas sombras que apareciam na parede era apenas o reflexo de tudo o que acontecia lá fora. Mas que essas pessoas não tinham coragem de transcender porque elas estavam realmente acorrentadas, entendendo que ali era o seu lugar e ali você permanecia. Porém, esse que saiu, ele entendeu que ele tinha necessidade de voltar para informar para aquelas pessoas que estavam vivendo ali aprisionadas, que existia uma outra realidade, que existia um mundo lá fora, que existia a luz e que existia a vida, e que eles poderiam mudar aquela realidade que estava vivendo. Ele voltou, falou, mas ninguém acreditou. As pessoas acharam que ele era, maluco. Vivemos a vida toda aqui e a única coisa que vemos e temos são as sombras. Então, ele retorna e vai viver sua vida, e essas pessoas permanecem lá presas nesse lugar. E trazendo para a nossa realidade, né? Podemos inserir isso em vários contextos, desde na educação, que ela transforma vidas, a realidade de mulheres que vivem violência doméstica, e o medo e a insegurança não permite que ela se mova daquele lugar. E ali ela permanece, sofrendo ameaça, sofrendo violência, entendendo que para ela não existe outra expectativa de vida. E, meus amigos, eu quero trazer para vocês uma história real de uma mulher, embora muito inteligente, ela, aparentemente para muitos, uma mulher forte, corajosa, que tinha uma posição, né, de um trabalho que dava a ideia de que era uma mulher forte e que ela jamais sofreria violência, algum tipo de violência. Você consegue imaginar uma policial militar que é vítima de violência? Pois existem muitos casos. E uma dessas vítimas sou eu. Ah, nossa, você vai ter coragem de contar a sua história? Vou. Por quê? Porque hoje eu estou curada. E a partir do momento que você consegue transcender dessa caverna, desse lugar de dor, de sofrimento, e que você consegue viver uma outra realidade, você entende que a sua história pode transformar e impactar vidas. E hoje eu não tenho vergonha da minha história. Eu tenho orgulho de tudo que eu passei, mas que eu ressignifiquei essa minha vida, e hoje eu vivo uma nova história. Ah, Magali, mas tem muito tempo isso? Não. É muito recente, e eu vou trazer algo aqui que talvez vocês da casa não lembrem. Em 2024, eu fui convidada para participar da sessão solene nessa casa. Eu vim porque eu fui escalada, então era uma missão que eu tinha para cumprir. E a condição que eu tive foi, eu vou, se for para eu não falar nada. Ou seja, eu ainda disse o seguinte, para eu entrar muda e sair calada. Como é que eu iria chegar aqui para contar, falar sobre o Dia da Mulher, se eu estava uma mulher ferida? Eu não tinha força, não tinha coragem, nem conseguiria falar, porque eu estava vivendo uma fase que se eu fosse falar qualquer coisa, eu chorava, porque ainda era uma ferida que me doía. Porém, em um ano, tanta coisa aconteceu, e essa casa tem assim um marco na minha vida,
Porque em 2024 eu vim com a condição de vir e não falar nada. Em 2025, um ano depois, eu já estava nessa casa, curada, podendo falar para mulheres a importância de restaurar sua identidade e viver uma nova história. Mulheres que precisavam estar curadas e, através da sua vida, curar outras vidas. Sim, foi pouco tempo, um ano, mas um ano foi uma transformação incrível. Foi fácil? Não. Até porque não foi algo, recente, né? Eu já vivia um tipo de violência, sofria, mas acredite, eu não sabia, porque não era violência física, eu não apanhava, então não sofria. Mas eu sentia que algo não estava bom. Mas eu me permitia viver aquilo. Algumas vezes que eu dizia, eu não quero, eu vou me separar, eu sofria violência moral, psicológica. E eu vou te dizer, sair dessa caverna, desse lugar é fácil? Não é. Por isso que a gente vê tantos casos de mulheres que sofrem violência e permanecem nesse lugar. E às vezes a gente se questiona como elas permanecem nesse lugar. Porque não é fácil. Gente, eu sou servidora pública, eu tenho uma independência financeira e mesmo assim eu não tinha coragem. O medo, a insegurança me manteve naquele lugar. Eu vou resumir uma história só para vocês terem noção. Mas eu acho que uma história real é interessante, né? Quando você expõe um pouco coisas que você viveu e que as pessoas nem imaginam. Teve um episódio, em 2022, que eu falei que eu queria me separar. A gente discutiu, eu falei que eu não queria. Simplesmente, hoje eu consigo falar. Em outro momento eu não conseguiria, porque eu só fazia chorar. Ele cuspiu na minha cara. Aquilo me doeu tanto, que eu disse o seguinte, se você tivesse me dado um murro, não teria doído tanto. Ele me perguntou, você acha que eu sou idiota? Ele sabia que um murro ia deixar marcas físicas e que assim eu procuraria iria na delegacia, mas às vezes essa dor do cuspe doeu muito mais do que um murro. Um outro episódio que aconteceu e eu não me dei conta de que era violência, né? Eu achava assim estranho. Eu trabalhava em Santo Amaro, né? Que a gente pertencia a Santo Amaro. E por muito tempo eu trabalhava lá. Nesse período eu ia de ônibus. Um dia, simplesmente, ele falou para mim o seguinte, que era facinho, como diz minha filha, mandar de arrasta para cima, simular um assalto dentro do ônibus e depois eu seria reconhecida pelo fato de eu ser reconhecida como policial. Eu fiquei chocada, mas depois ele riu e disse, é brincadeira. E eu acho que eu acreditei que ele estava brincando. Mas se você teve a coragem de falar isso, é porque no seu coração existe uma maldade e dependendo da necessidade, você poderia realmente fazer isso. E quando foi que eu descobri que eu sofria violência doméstica? violência psicológica, moral. Em 2024 também, eu fui convidada para participar de uma sessão solene na Câmara de Vereadores em Amélia Rodrigues. Eu já fui com a mesma condição, vou, mas não vou falar nada. Então, providenciaram outra pessoa, representando a polícia, para falar. Foi a comandante da Maria da Penha de Feira de Santana. E quando chegou lá, ela começou a descrever os tipos de violência. E eu comecei a me ver inserida naquele contexto. Porém, o choro chegou aqui, mas eu não podia chorar. Como era que eu ia chorar toda fardadona? A ideia que dá é que é mulher forte e corajosa. E, diante disso tudo, eu me reconheci naquela situação, porém, durante esse período, eu já estava num processo entendendo que eu precisava mudar, que essa vida não era a vida que eu merecia, até porque eu tive uma crise no comércio de feira, que eu moro em feira. Achei que eu estava tendo um infarto, quando eu cheguei no hospital, eu tive uma crise de ansiedade. A partir daquele dia, eu disse, a partir de hoje, eu não vou viver mais essa vida. A partir de hoje, eu vou viver uma nova história. E realmente, só que passar por esse processo sozinha não é fácil e na maioria das vezes você não consegue. Então, a primeira coisa que eu me apoiei foi em Deus. Eu me reconectei com Deus
E a partir daí, eu comecei a fazer acompanhamentos com terapia, com mentorias. E isso foi começando a me fortalecer e eu entendendo que eu tinha um valor além do que eu imaginava. Eu comecei a descobrir a mulher forte, corajosa, amada, filha de Deus. E que com isso eu posso sair desse lugar e viver uma nova história. E assim estou eu, vivendo uma nova história. Porém, os desafios continuam, não foi tão fácil. Eu dei entrada na minha separação no litigioso, porque eu saberia que se eu fosse falar com ele que eu queria, ia começar toda aquela crise que sempre acontecia. Quando eu dizia que eu não queria mais, era aquele momento que as coisas começavam a acontecer. Então, dei entrada no litigioso, fiquei em silêncio, continuei morando junto, até que em novembro, só que aí nesse processo eu já estava em processo de cura, de leveza, entendendo que eu tinha um valor, que eu tinha uma nova história para ser escrita e que aquele lugar que eu estava passando era um lugar de habilitação. Então, tudo isso que você passa te habilita para se transformar e tu ser a mulher que eu sou hoje. E poder estar aqui hoje, trazendo a minha história, que para algumas pessoas pode ser vergonhoso, mas não é. Porque se a minha história impactar uma vida que seja, uma mulher que seja, que passou ou passa por alguma situação como essa, e ela entender que ela pode sair desse lugar e que existe uma luz, que existe uma nova história para ela viver, eu contarei a minha história. Às vezes eu entendo que Deus tem propósito na vida da gente. E se o propósito de Deus na minha vida for, através da minha história, impactar outras vidas, estarei contando para o mundo a minha história. Então, diante disso tudo, o que eu chamo a atenção não é fácil, precisa de rede de apoio, precisa de família, precisa de casas de apoio, porque assim, tem mulheres que às vezes ela se permite permanecer nesse lugar, porque ela tem dependência financeira, ela mora na casa dele, e aí, ela vai para onde? Eu, por algum tempo, eu dizia, tá ruim, mas ele, de certa forma, era provedor, meu dinheiro era só meu, e eu me permiti viver aquilo por muito tempo. Mas hoje, a leveza que eu trago na minha alma, a paz de espírito, não tem preço. Eu ainda, como, de certa forma, é algo recente, ele saiu de casa em janeiro, então ainda está naqueles processos burocráticos, mas a paz que excede no meu coração, a leveza de alma, o amor próprio que surgiu dentro de mim. Então, assim, mulher, se você tem alguém, se você conhece alguém, analise e veja. Eu sei que não é fácil e é por isso que a gente vê todo dia uma história, casos de mulheres que conseguem permanecer nesse lugar. Uma coisa que chama a atenção é que a violência, ela não escolhe classe social, ela não escolhe a vítima de violência, não é escolhida pela classe social, pela profissão. Recente, aqui na Bahia, teve a situação da delegada que foi morta aqui, acho que em São Francisco do Conde, Então, assim, o que levou uma mulher, uma delegada a passar por uma situação dessa? Às vezes tem a dependência emocional, e ela se vê numa situação, ela acredita que não vai encontrar mais alguém. Mas, diante disso tudo, eu fui ferida, eu fui curada. Entendo que hoje, lá na frente eu quero encontrar alguém, eu sei que Deus vai preparar alguém especial para mim. Entendo também que nem todos os homens são esse tipo de homem violento, agressor. Até porque você precisa se curar para poder encontrar alguém, porque às vezes você termina seguindo um padrão, se você sai de um relacionamento abusivo, não se cura, não descobre o seu valor, acaba seguindo o mesmo padrão e lá na frente você se envolve com outra pessoa. E quando você se cura, primeiro sinal de que algo não está bom, você já detecta e fala, não, isso aqui não é normal, isso aqui não é o que eu quero para a minha vida. Então, assim, é muito bom trazer temas como esse para serem discutidos e precisa realmente, gente, de casas de apoio, de apoio psicológico para essas mulheres, porque não é fácil sair desse lugar. Mas quando você sai, você está pronta
para viver tudo que Deus preparou para você. E a minha fala é essa. Eu quero agradecer pelo convite e dizer para vocês, mulheres, que existe um mundo lá fora, além dessas sombras. Você só precisa acreditar, transcender e viver essa nova história que Deus preparou para você. Obrigada.